Se a Mili Lacombe estivesse aqui, ela ia falar sobre as várias camadas e camadas e camadas desses assuntos, Marília. Começo com você sobre a contratação do Cuca. Mais cedo você estava conversando com a gente lá no G4 do All Sports, você falou que havia uma mobilização que era muito difícil pela contratação do Tite, pelo jeito fracassou, porque o novo técnico é o Cuca, e tudo que representa a contratação do Cuca precisou do aval da torcida organizada para que fosse contratado, ele tem a tal da condenação por estupro lá na Suíça há muito tempo atrás, então tem muita coisa para chegar. O combo Cuca é pesadão, né? Pesadão. É uma atacada personalíssima do presidente do Corinthians, é uma decisão dele, a contratação do Cuca. De fato, a decisão pela saída do Lázaro aconteceu ontem, como eu contei mais cedo no Band Esportes. Ele caiu ontem, ele foi avisado ontem. Essa história de que haveria uma reunião só para conversar com ele hoje, isso não faz sentido. O que houve sim foi uma reunião para coordenar a permanência dele no Corinthians, e isso era considerado eventualmente um trunfo para amolecer o coração do Tite, ainda irredutível, a voltar a trabalhar nesta temporada. O Corinthians não tinha tempo para esperar, havia até uma tentativa de seduzir e mudar a opinião da esposa do Tite, né, que está irredutível em relação a esse período sabático que ele precisa tirar, ou precisaria tirar. E o plano B do Corinthians foi o Cuca, e o Cuca aceitou imediatamente, pelo telefone, uma ligação feita pelo presidente do Corinthians. Eu estou muito tranquila, porque em mais uma mesa redonda, onde eu sou a única mulher a falar, eu acho bom e gosto muito, me orgulho muito quando eu sou ouvida. E nesse caso do Cuca, assim como no caso do Robinho, assim como no caso do Daniel Alves, assim como o caso recentemente do Pedrinho do São Paulo, o que a vítima fala não é considerado. A vítima do Robinho nunca quis aparecer e nunca mudou a sua versão. Até hoje a gente tem que ouvir, aqui no UOL mesmo, o empresário dele dizendo que não, isso não aconteceu não, isso não aconteceu não. A vítima sempre é desmoralizada. No caso do Daniel Alves, ele já deu 780 depoimentos sobre o que aconteceu, a mulher deu um só. E a gente dá espaço para todos os 800 depoimentos que ele quiser dar, porque exatamente o que aconteceu naquele dia, porque veja bem, daqui a pouco nós vamos ouvir que foi ele o estuprado. No caso do Pedrinho, a gente não considero o que ela falou, porque depois de falar que ele a agrediu, ela mandou mensagem, como se a autoestima dela tivesse alguma coisa a ver com a agressão doméstica que ela sofreu. Quando a vítima fala, ela pode não ser a única versão do fato, mas ela precisa ter peso, ela precisa ser considerada. No caso do Cuca, numa condenação que aconteceu em 1987 por agressão sexual contra a Vulnerável, uma menina de 13 anos à época, o time juvenil do Grêmio que excursionava pela Europa, na cidade de Berna, na Suíça, a vítima deu 3 depoimentos. Vou lembrar, a vítima é vulnerável. Todo depoimento de vulnerável tem várias questões e é acompanhado por responsáveis, psicólogos e tudo mais. Ela falou 3 vezes sobre isso, eu li o processo, ninguém me contou. Ela deu 3 testemunhos sobre o caso. As 3 vezes ela não reconheceu o Cuca como agressor. Ela reconheceu o ex-zagueiro Henrique, que teve carreira longa no Brasil e ninguém nunca falou nada. Ela reconheceu o ex-goleiro Eduardo, que também teve carreira no Brasil em time profissional e também ninguém falou nada. E ela também falou sobre o ex-atacante Fernando, também reconheceu como agressor e também nunca ninguém teve nenhum problema moral em tratar da carreira dele. No caso do Cuca, também teve carreira profissional como jogador, como técnico, como comentarista esportivo. E graças a Deus, a gente pode revisitar esses casos com outros olhares. Todo mundo é capaz de evoluir, mas também todo mundo é capaz de ouvir. A vítima, 3 vezes, não reconheceu o Cuca como agressor. Ele sim foi condenado por participação em agressão sexual, porque ele estaria no quarto onde o ato teria acontecido. Essa punição de 15 meses, eu imagino que nenhum lugar do mundo condene estuprador a 15 meses de prisão. Então, é uma condenação em primeira instância por participação em agressão sexual. Prescreveu. Ela prescreveu porque depois deles terem os 4 condenados à revelia, o processo não teve nenhum andamento na Suíça. Nem a defesa, que não existiu, recorreu da decisão e nem houve nenhuma movimentação da justiça suíça para que se aplicasse essa condenação ou o processo caminhasse em outras instâncias, para que a condenação fosse definitiva. Ao ser prescrito, o processo foi extinto. Não é a mesma coisa do Robinho, condenado em 3 instâncias por estupro coletivo de vulnerável. Não é a mesma coisa do Daniel Alves, que está detido, dadas as provas de uma
de uma possível estupro acontecido. Ele está preso preventivamente. Não é o caso do Pedrinho, que foi acusado de agressão de violência doméstica. São casos díspares. E em todos eles, o que a vítima fala é o que menos aparece. E isso me incomoda muito. Muito bem. É claro que tem também não vamos dizer, não dá para a gente tirar da conversa que existe também o espírito do tempo, né? Talvez se as mesmíssimas coisas acontecessem no ano de 2023, não seria assim. A condenação e essa coisa seria muito diferente. Talvez lá em Por isso que eu 80, falei que, graças a Deus, por isso que eu essa falei que, graças a Deus, que a comunidade do jornalismo esportivo e do futebol evoluiu. Porque quando eles chegaram ao Brasil, os condenados, que depois de ficarem detidos durante um mês, a imprensa o recebeu como os heróis da testosterona. Ninguém teve, nem sem gente dúvida. que já era. Então, o momento é outro. Como, por exemplo, eu já falei aqui antes, vou repetir, e eu sei que as palavras elas têm muito poder. Em 1987, estupro só era considerado se houvesse penetração. Hoje em dia não é assim, porque ainda Uhum. bem a civilização caminha a passos lentos, mas caminha. Eu só reclamo como mulher, que sou poucas vezes ouvida e normalmente sou voz única, que o que a vítima fala é o que tem menos. Eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, eu li, eu apurei, eu sou a única pessoa que conversou com o Cuca a respeito, há 2 anos, antes dele assumir o Galo. Ele conversou comigo, e a gente tem aqui no UOL um pedaço dessa entrevista, lá no Band Esportes a gente tem um outro pedaço da entrevista. Ele nunca quis falar sobre isso, e há 2 anos eu consegui que ele falasse. Então não foi hoje, não é porque ele foi contratado pelo Corinthians, eu não sou advogada do Cuca, eu sou feminista, eu sou progressista, e eu me considero uma pessoa que se incomoda com injustiças. Não há nunca um caso de violência contra a mulher ou machismo ou misoginia que não é tratado como mimimi. Tudo que as mulheres falam quando elas são vítimas é desconsiderado. Nesse caso também está sendo desconsiderado. Sim. Desculpa, eu vou botar o Renato, o Matheus e o Júlio na conversa, mas antes de passar a bola, quero fazer mais uma pergunta. Mas, independentemente todos esses detalhes muito importantes, aliás, da questão da condenação do Cuca que aconteceu há muito tempo atrás, o fato é que esse assunto está na conversa. E eu quero dizer, Está, e é por está isso que incluído o na. Duílio. Não, é por Pode isso que o falar. Duílio, antes de anunciar a contratação, ligou para influencers corintianos, ligou para lideranças de torcidas e comunicou a seus pares da direção, porque a decisão foi dele, não foi do Alessandro, não foi do vice de marketing, não foi do vice jurídico, a decisão foi dele. Mas antes do Corinthians anunciar, ele consultou as pessoas e eu imagino do mesmo jeito que a Gaviões manda prender, ela manda soltar. Eu imagino que desta vez, diferente do que acabou de acontecer com o Rodrigo Santana, que era a favor de atos golpistas, quando o Corinthians soube, contratou e descontratou. Nesse caso, acho que escaldado pelo que acabou de acontecer no final do ano, o Corinthians não, o Duílio primeiro ligou para algumas pessoas que poderiam ser porta-vozes. Eu não sou uma delas, só para deixar claro, eu não sou uma dessas pessoas, para que ele tivesse algum tipo de certeza do tamanho do buraco que ele estava se enfiando, porque o Corinthians contrata o Cuca e os problemas do Cuca. Há um movimento eu já vou dar essa informação, que na apresentação dele ele vai ter que falar de novo sobre isso. Quando ele me deu essa entrevista há 2 anos, ele disse que ele nunca mais falaria disso. Eu acho que uma das coisas que foi conversada com ele é que ele vai ter que falar. Ele vai ter que dar uma entrevista sobre isso. Então, acho que isso foi combinado e acho que ele aceitou.